Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês, queridos irmãos, estejam bem. E neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 20 a 26 de maio. De maneira objetiva, vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, vamos preparar os joias espirituais, que nesta semana se encontra na leitura dos Salmos 40 a 41. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso muito importante de 15 minutos, com o tema Faça o bem aos idosos. Esse discurso tem 5 perguntas com base num vídeo para respondermos. Então, vamos também analisar e preparar as respostas dessas perguntas para que possamos comentar também nessa parte, nesse discurso. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós estaremos iniciando o capítulo 10 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Especificamente, vamos considerar os parágrafos 1 a 4 e o quadro na página 79. Vamos ver também que respostas podemos anotar e comentar nesse estudo. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da apostila, temos como base o texto do Salmo 40, versos 5 a 10. Não vamos fazer a leitura, pois o texto é grande, mas vejam a pergunta. O que a oração de Davi nos ensina sobre reconhecer e respeitar a posição de Jeová como soberano? Resposta. Nos ensina que o nome de Jeová merece ser honrado como sagrado por todas as criaturas inteligentes no céu e na terra. Mas todos nós devemos fazer isso de modo voluntário e por amor a Ele. Agora, com base na leitura completa dos Salmos 40 e 41, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no verso 1 do Salmo 40. Diz assim: Esperei confiantemente em Jeová, e ele me inclinou seu ouvido e escutou meu clamor por ajuda. A lição. Devido aos muitos problemas que enfrentamos hoje, nem sempre é fácil esperar em Jeová. Mas aqui o salmista nos mostra um ponto importante que pode nos ajudar nesse sentido, que é esperar confiantemente, ou seja, ter a plena certeza que Jeová vai nos escutar e nos ajudar. Sem dúvidas, se estivermos dispostos a sempre fortalecer essa confiança, não vamos nos decepcionar. Agora, observem o que diz o Salmo 40, verso 5. Quantas coisas fizeste, ó Jeová, meu Deus, muitos são os teus atos maravilhosos e os teus pensamentos a nosso respeito. Não há quem se compare a ti. Se eu fosse narrá-los e falar deles, seriam numerosos demais para relatar. Salmo 40, verso 5, a lição. Esse texto nos mostra que não importa os desafios que venhamos a passar hoje, se mantivermos fixo em nossa mente as grandes bênçãos de Jeová, que são mais numerosas do que podemos narrar, nada vai nos derrubar. Passando agora para o Salmo 41, veja o que diz o verso 1. Feliz aquele que mostra consideração ao de condição humilde, Jeová o livrará no dia da calamidade. Salmo 41, verso 1, a lição. Quando ajudamos e aplicamos o mandamento de amar o próximo, sem dúvidas, isso nos dá muita alegria e satisfação. O próprio Jesus disse que há mais felicidade em dar do que receber. E conforme observamos nesse versículo, isso nunca passa despercebido por Jeová, pois quando fazemos isso, Jeová se lembra de nossas ações
e quando passamos por alguma dificuldade, Ele também nos ajuda. Muito bem, vamos agora fazer a leitura do Salmo 41, verso 12. Podemos encontrar outra joia espiritual. Tu me sustentas por causa da minha integridade. Tu me manterás na tua presença para sempre. Salmo 41, 12, a lição. Jeová, tanto no passado como no presente, sempre abençoou os seus servos que foram íntegros a ele. Como lição, isso nos ensina que precisamos nos esforçar em todos os sentidos para ser íntegros a Jeová. Dessa maneira, vamos continuar na sua presença e ser abençoados por ele. Então, o tema desse discurso é Faça o bem aos idosos. Vamos ler a fonte de matéria. Jeová valoriza todo o trabalho que os idosos fiéis fazem na congregação, e nós sentimos o mesmo. No decorrer dos anos, eles já trabalharam muito ensinando, treinando e encorajando irmãos e irmãs. É provável que você consiga se lembrar de uma ocasião em que foi ajudado por um irmão idoso. Como você pode mostrar que é grato por tudo que eles já fizeram e ainda fazem na congregação? Então temos um vídeo para assistir. É muito importante que os irmãos assistam esse vídeo para entenderem as perguntas e as respostas. E é um vídeo muito encorajador para todos nós. O tema é Façamos o bem aos nossos irmãos. Depois dos irmãos assistirem esse vídeo, vejam as perguntas. A primeira pergunta: o que Ji-hun aprendeu do irmão Kim? Resposta: ele aprendeu todo o trabalho relacionado à manutenção do Salão do Reino e o jeito certo de fazer as coisas. A segunda pergunta, uma pergunta pessoal: o que você admira nos idosos da sua congregação? Eu coloquei a resposta assim, irmãos. Admiro o esforço e a perseverança de cada um deles em dar o seu melhor para Jeová, mesmo com a idade avançada e alguns talvez já com a saúde debilitada. Muito bem, a terceira pergunta, que é relacionada ao vídeo: que lição podemos aprender da ilustração do bom samaritano? Aprendemos que quando alguém está precisando de ajuda, a gente não pode fingir que não viu e desviar para o lado oposto, como o sacerdote e o levita fizeram. Mas assim como o samaritano, devemos ajudar de todo o coração essa pessoa. Quarta pergunta: por que foi uma boa ideia de Jin-hun convidar outras pessoas para ajudar o irmão Kim? Resposta: porque é muito bom poder ajudar os irmãos com aquilo que eles precisam. Isso dá muita alegria. Além disso, essa é uma excelente maneira de sentir o amor deles por nós. Agora vamos continuar lendo a segunda parte da fonte de matéria. Quando tiramos tempo para pensar no que os irmãos idosos da nossa congregação precisam, podemos encontrar muitas oportunidades de ajudar a eles. Se você perceber que alguém precisa de algo, pense no que você pode fazer para ajudar. Analisem só o que diz o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Agora temos a quinta pergunta, também pessoal. De que maneiras você pode fazer o bem aos idosos na sua congregação? Então a resposta aqui, irmãos, eu coloquei algumas sugestões. Podemos sempre antes e depois das reuniões dar atenção e conversar com eles. Além disso, podemos também fazer uma lista desses idosos em nossa congregação e anotar o que eles estão precisando, a longo e a curto prazo. E daí, de tempos em tempos, ligar para eles, fazer uma visita e ajudá-los de todo o nosso coração. Então, o tema do capítulo 10 é a palavra de Jeová crescia. Tem como base Atos capítulo 12, versículos 1 a 25. E nós vamos observar nesse capítulo como Pedro foi libertado e também como a perseguição não conseguiu impedir a pregação das boas novas naquela época. E para os parágrafos 1 a 4 temos uma só pergunta: com que situação difícil Pedro se confrontou e como você se sentiria caso estivesse no lugar dele? Resposta: observamos aqui que Pedro estava preso
acorrentado a 2 soldados romanos. Além disso, ele foi condenado à morte, pois o rei Herodes queria matá-lo, assim como fez com o apóstolo Tiago. E caso estivéssemos no lugar dele, sem dúvidas, assim como muitos, nós entraríamos em desespero, achando que não havia esperança. E passando para esse quadro na página 79, com o tema Rei Herodes Agripa I, aqui, irmãos, vem fazendo um resumo de quem foi Herodes. Então, vem falando que ele foi responsável pela execução de Tiago, também pela prisão de Pedro, vem mostrando onde ele nasceu, qual a data, onde ele foi educado ou onde foi a formação acadêmica dele, os estudos. Também vem mostrando de que família ele veio. Além disso, vem mostrando o que ele acompanhou sobre os governos daquela época. E finalizando, vem falando um pouco de Jerusalém, que era a capital de Agripa. Quais que eram as tradições de lá, as leis, enfim. Se caso os irmãos quiserem ler esse quadro e também grifar, fazer algumas anotações, fiquem à vontade. E também, se o irmão pedir para ler, os irmãos podem levantar a mão para fazer a leitura. Então, essa foi a preparação da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 20 a 26 de maio, com base no livro dos Salmos 40 e 41. Queridos irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. Esperamos que, pelo menos em uma dessas partes, dessas sessões, os irmãos consigam comentar e encorajar outros irmãos na congregação. Se você não for inscrito do canal, se inscreva, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e torne-se membro do canal. Os irmãos não têm noção de como essa opção tem ajudado o nosso canal a crescer e tem feito com que esse vídeo chegue a mais irmãos que também todas as semanas fazem essa preparação tão importante. Que Jeová abençoe a semana de vocês, um grande abraço e até mais aos próximos vídeos.